Olá, esse é o último assunto do nosso semestre. Então, estou encerrando o semestre falando em lançamentos oblíquos no vácuo. E lançamentos oblíquos envolve os vetores, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo variado. Lembrando que nós estamos sempre falando de situações que estão no vácuo, porque se não for no vácuo, a gente sabe que existem outras forças influenciando e isso altera a resolução dos nossos exercícios. Aqui eu tenho na figura um exemplo de lançamento oblíquo. Isso é, na aula passada era um lançamento horizontal, o objeto vinha rolando de cima de uma mesa, ele era lançado do alto de um edifício, horizontalmente. Agora não. Agora, o meu objeto vai ser lançado sempre formando um ângulo com o plano horizontal. Se ele forma um ângulo com o plano horizontal, a trajetória dele aqui no espaço vai ser uma parábola, ok? Nos lançamentos oblíquos, o meu objeto vai sair com uma velocidade inicial que forma um certo ângulo com o plano horizontal. Se ele tem uma velocidade que forma um certo ângulo com o meu eixo X, para resolver a maior parte dos exercícios de lançamento oblíquo, eu vou precisar decompor esse vetor velocidade. Isso é, projetando ele no eixo X e projetando ele no eixo Y. Por quê? Porque o lançamento oblíquo é uma composição de um movimento na horizontal, no eixo X, sem aceleração, com um movimento na vertical, no eixo Y, que tem aceleração. Então, eu vou olhar um movimento em duas dimensões, por isso eu vou decompor esses vetores, achando uma componente no eixo X para falar do que acontece na horizontal, uma componente no eixo Y para falar do que acontece na vertical. Então, se eu projetar esse vetor V no eixo X, eu vou ter a minha componente aqui, que eu vou chamar de Vx. Então, ó, tracei uma paralela ao eixo Y, passando aqui, encostando no eixo X, lá na pontinha do meu vetor V. Tracei uma paralela ao eixo X, passando na pontinha do meu vetor V, até encostar no eixo Y, com origem, na origem do plano cartesiano, na origem do meu vetor, está a origem da minha componente Vy e está a origem da minha componente Vx. Extremidade está lá na paralela, encostando no eixo Y, está lá na paralela, encostando no eixo X. Portanto, aqui está Vx e aqui está Vy. Para saber os tamanhos dessas componentes Vx e Vy, eu vou usar funções trigonométricas. Isso nós fizemos no comecinho do ano. Então, isto aqui é Vy, este lado aqui também é Vy. Eu tenho aqui um triângulo, cujo cateto oposto ao ângulo mede Vy, o cateto adjacente mede Vx e a hipotenusa é o V. Então, para achar a componente Vx, eu vou usar o cosseno. O que é o cosseno? O cosseno nada mais é do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como a hipotenusa vai estar embaixo dividindo, eu levo ela para o outro lado multiplicando, então a componente Vx, ela é calculada como Vx igual a V vezes o cosseno do ângulo. Muito parecido com o que nós fizemos lá no início de vetores. Como é que eu acho a componente Vy, que está aqui desse ladinho aqui? Eu vou usar outra relação trigonométrica, que é o seno. O que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é, o seno vai ser Vy sobre o V, né? Seno é Vy dividido por V. Como o V vai estar aqui dividindo, eu levei ele para o outro lado, multiplicando. Então, para resolver uma grande parte dos nossos exercícios de lançamentos, eu não digo que são todos os lançamentos oblíquos, mas uma grande parte deles eu vou precisar saber a componente Vx e a componente Vy antes de resolver os exercícios. No caso do lançamento oblíquo, o meu objeto tem uma velocidade que forma um ângulo com o eixo X. O que eu sei dessa velocidade que está formando um ângulo com o eixo X? Ela tem uma componente na direção Y,
que à medida que ele está se deslocando, essa componente na direção y vai diminuindo de valor. Então, à medida que ele sobe, por causa da aceleração da gravidade, que é para baixo, a velocidade no eixo y vai diminuindo. Até que no ponto mais alto, a velocidade no eixo y é zero. Quando ele atingiu o ponto mais alto da trajetória, ele começa a cair. Ao cair, ele inverte o sentido do movimento e a velocidade no eixo y começa a aumentar de valor. Então, no eixo y, ele tem um movimento com aceleração. Então, na vertical, é um movimento acelerado. Na horizontal, onde eu tenho aqui a minha componente Vx, na horizontal ele não tem aceleração. Nós estamos no vácuo. Se ele não tem aceleração, porque não tem vento, não tem resistência do ar, nada atrapalhando ele, a velocidade em x mantém sempre o mesmo módulo, sempre a mesma direção e sempre o mesmo sentido. Então, à medida que ele sobe, a velocidade em y diminui, porém a velocidade em x permanece constante. No ponto mais alto, a velocidade em y é zero, mas ele tem velocidade em x. À medida que ele começa a descer, ele inverteu o sentido da velocidade em y, ok? Essa velocidade em y passa a aumentar, porque o Vy agora vai estar no mesmo sentido da aceleração da gravidade, e o Vx continua sempre do mesmo tamanho. Na direção x, eu vou usar que o Vx é igual a V0 cosseno do ângulo. Esse Vx é constante e eu vou usar a expressão do sorvete, S igual a S0 mais V vezes T. Tem um errinho aqui no meu slide, tá? Aqui é S0x, ok? Então, Sx igual a S0x mais Vx vezes T. Normalmente, esse S0x aqui para nós vai ser zero. A gente começa considerando zero em y e zero em x, aqui onde ele é lançado. A não ser que ele esteja sendo lançado aí de cima de algum lugar, a gente pode fazer alguma consideração diferente, tá? Essa velocidade aqui não muda, e essa velocidade, ela é resultado dessa continha aqui, ó. Então, no sorvete, esse Vx, ele é calculado com essa expressão. Na direção vertical, como tem aceleração, eu vou usar sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, ok? Lembrando que essa aceleração é a aceleração da gravidade. Esse V0y, ele é calculado como V0 vezes o seno do ângulo. Posso usar a função horária da velocidade, também tomando cuidado com esse V0 aqui, porque ele é calculado em função do ângulo, e essa aceleração é da gravidade. Posso usar Torricelli também, lembrando que essa velocidade aqui, ela é calculada em função do ângulo. Essa aceleração é a da gravidade e essa aqui é a altura no eixo y. Então, eu lembrei decomposição de vetores, eu preciso usar decomposição de vetores, eu preciso usar função horária do movimento retilíneo uniforme e preciso usar função horária do movimento retilíneo variado nessas situações. Como é que fica a representação de um lançamento oblíquo? Então, aqui está o meu vetor velocidade resultante, ó, ok? No decorrer da trajetória, que está em vermelho. Aqui está minha componente V0y, aqui está minha componente Vx. A cada instante que eu olho, a componente Vx tem sempre o mesmo tamanho. Na subida, a velocidade Vy diminui, até que no ponto mais alto, a velocidade Vy é zero, ele só tem velocidade em x, aí ele inverte o sentido do movimento. Quando ele retorna ao solo, se ele saiu do solo e retornou ao solo, Vx aqui tem o mesmo tamanho, o Vy também tem o mesmo tamanho, porque está em sentido apenas oposto. Se eu quiser saber o valor da velocidade resultante em qualquer uma dessas posições, eu tenho que lembrar que é uma soma vetorial. Dois vetores que estão perpendiculares entre si. Então, uma soma de vetores. Se eles estão perpendiculares entre si, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras trabalhando com os módulos desses vetores.
O módulo desse vetor não muda com o passar do tempo, mas o módulo desse vetor aqui está mudando com o passar do tempo por causa da função v igual a v0 mais at. Aqui, novamente, eu vou abrir o simulador para a gente analisar o que acontece no lançamento oblíquo, tá? Então, voltando lá para o simulador do PET, para aquela situação do canhão que vai lançar. Aqui o canhão está numa determinada altura, eu vou colocar ele no solo novamente, formando um ângulo aqui com a horizontal, ó, aqui tá formando um ângulo vou diminuir, estava 45 graus, eu vou pôr um ângulo de 30 graus, velocidade inicial 15 metros por segundo, eu vou lançar aqui um humano, ok? Com essa velocidade inicial do solo, vamos ver que a distância esse humano é capaz de atingir. Então, esse humano atingiu uma distância, se eu colocar aqui o meu alvo, de 21,4 metros, ok? Então, a primeira situação, o humano atingiu essa distância. Aqui eu tenho um arco de parábola, se eu quiser, eu tenho aqui as componentes do meu vetor velocidade, eu vou colocar aqui em câmera lenta, para a gente olhar as componentes da velocidade. Então, ele sai com velocidade em x e em y, tá? Ele tem velocidade nas duas direções, ele tem uma velocidade resultante aqui, ó, a velocidade em y diminui, depois a velocidade em y começa a aumentar à medida que ele inverte o sentido do movimento. Então, consigo visualizar aí os dois vetores o tempo todo. Se eu modificar o ângulo para um ângulo de 45 graus, então, ó, com o ângulo de 30 ele caiu no 21, vamos olhar aqui com o ângulo de 45. Com o ângulo de 45 graus, ele vai cair um pouquinho mais para lá. À medida que eu aumentei o ângulo até 45 graus, o alcance, essa distância aqui é chamada de alcance no eixo X, o alcance dele aumentou. Se eu colocar um ângulo maior, vamos colocar aqui um ângulo de 60 graus, o alcance não aumenta, tá? Essa distância aqui não aumenta. Por quê? Porque ele passa a subir muito. Então, para um ângulo de 60 graus, o alcance que eu vou ter vai ser menor, porém, ele vai atingir uma altura maior. Se eu aumentar mais ainda o ângulo, ele vai mais alto, porque eu tô aumentando aqui a velocidade em y, tá certo? E o alcance vai ficando menor. Então, o ângulo de maior distância que ele consegue na horizontal vai ser sempre um ângulo de 45 graus. Para qualquer ângulo menor do que 45 graus, tá? Eu vou ter aqui alcances diferentes e eu vou ter aí distâncias diferentes. Então, o ângulo que tem maior alcance é o de 45. Se eu colocar esse objeto saindo do solo, tá? Posição inicial em y é 0, posição final em y também é 0, ok? Eu tenho aí, posso até aumentar aqui a velocidade do hominho um pouquinho, né? Vamos aumentar aqui para 19, ok? E aí, eu vejo aí o que acontece com os meus vetores velocidade. Se eu quiser, eu tenho a velocidade total. Se eu quiser, eu tenho as componentes aqui da aceleração. Só vai ter uma componente, que é a aceleração da gravidade. Se eu quiser, esse negocinho pode estar numa determinada altura. Então, o lançamento oblíquo não precisa acontecer do solo. Ele pode acontecer a partir de uma determinada altura no eixo Y. Velocidade aqui estava muito alta, não dá para visualizar. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Então, diminuindo a velocidade inicial dele, mas agora ele tem uma altura inicial no eixo Y que vale 7, tá? Ele vai subir para depois cair. Então, o tempo de subida não é igual ao tempo de descida, ok? Mas o tempo que ele demora para subir e descer, o tempo total que ele demora para ir até lá em cima e chegar no solo, é o mesmo tempo que ele demora para percorrer essa distância todinha na horizontal. Depois, em casa, deem uma olhadinha nesse simulador de novo, quem ainda não viu, para ver o que acontece nessas situações.
Então, voltando aqui para os nossos slides, tá? Vimos aí uma simulação do que acontece no lançamento oblíquo. Os exercícios de lançamento oblíquo são bem trabalhosos. Então, eu vou tentar fazer todos em uma aula só. Se eu não conseguir, eu divido em 2 aulas. Tô começando aqui com um exemplo um pouquinho mais completo, que eu costumo dar em sala de aula, que eu tiro do livro de física, que eu normalmente trabalho presencialmente, tá? Então, tá escuro porque é uma fotografia que eu tirei do livro para não ter que ficar digitando. O enunciado diz: um corpo é lançado do solo para cima, segundo um ângulo de 60 graus com a horizontal, com uma velocidade de 400 metros por segundo. Admitindo-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e raiz quadrada de 3 igual a 1,7, pede-se o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima em relação ao solo, a altura máxima, o tempo gasto para atingir o solo, o alcance, a velocidade do corpo no instante 8 segundos, a equação da trajetória do corpo. Então, ele está me pedindo aí 6 itens para eu responder. É um lançamento oblíquo. Como é que eu sei que é um lançamento oblíquo? Porque eu tenho um ângulo de 60 graus com horizontal. Essa velocidade aqui é a velocidade total dele. Por ser um lançamento oblíquo, eu vou precisar pegar essa velocidade total e eu vou decompor ela na horizontal e na vertical, no eixo X e no eixo Y, para poder responder todas as perguntas desse problema. Então, indo para o próximo slide, para a próxima situação, aqui eu trouxe o enunciado do exercício, eu vou trazer o meu celular mais próximo aqui do computador, para que vocês consigam visualizar melhor a resolução.